Juízes. Capítulo 9. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes, e a toda a parentela da casa de pai de sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, que é melhor para vós? Que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que um só domine sobre vós? Lembrai-vos também de que sou vosso osso e vossa carne. Então os irmãos de sua mãe falaram todas essas palavras a respeito dele aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, pois disseram: E nosso irmão? E deram-lhe 70 siclos de prata da casa de Baal-berite, com os quais alugou Abimeleque alguns homens ociosos e levianas que o seguiram. E foi à casa de seu pai, a Ofra, e matou a seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens, sobre uma só pedra. Mas Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou porquanto se tinha escondido. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, e foram, e constituíram rei Abimeleque, junto ao carvalho da coluna que havia em Siquém. Jotão, tendo sido avisado disso, foi, e pondo-se no cume do monte Gerizim, levantou a voz e clamou, dizendo: Ouvi-me a mim, cidadãos de Siquém, para que Deus vos ouça-vos. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: Reina tu sobre nós. Mas a oliveira lhes respondeu: Deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, para ir baloçar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: Vem tu, e reina sobre nós. Mas a figueira lhes respondeu: Deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, para ir baloçar sobre as árvores? Disseram então as árvores à videira: Vem tu, e reina sobre nós. Mas a videira lhes respondeu: Deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, para ir baloçar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu, e reina sobre nós. O espinheiro, porém, respondeu às árvores: Se de boa fé me ungis por vosso rei, vinde refugiar-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro, e devore os cedros do Líbano. Agora, pois, se de boa fé e com retidão procedestes, constituindo o rei Abimeleque, e se bem fizestes para com Jerubaal e para com a sua casa, e se com ele usastes conforme o merecimento das suas mãos. Porque meu pai pelejou por vós, desprezando a própria vida, e vos livrou da mão de Mediã. Porém vós hoje vos levantastes contra a casa de meu pai, e matastes a seus filhos, 70 homens, sobre uma só pedra, e Abimeleque, filho da sua serva, fizestes reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Se de boa fé e com retidão procedestes hoje para com Jerubaal e para com a sua casa, alegrai-vos em Abimeleque, e também ele se alegre em vós. Mas se não, saia fogo de Abimeleque, e devore os cidadãos de Siquém e a Bet-Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, e devore Abimeleque. E partindo Jotão fugiu e foi para Bir, e ali habitou, por medo de Abimeleque, seu irmão. Havendo Abimeleque reinado 3 anos sobre Israel, Deus suscitou um espírito mau entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes procederam aleivosamente para com Abimeleque. Para que a violência praticada contra os 70 filhos de Jerubaal, como também o sangue deles, recaíssem sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que fortaleceram as mãos dele para matar a seus irmãos. E os cidadãos de Siquém puseram de emboscada contra ele, sobre os cumes dos montes, homens que roubavam a todo aquele que passava por eles no caminho. E contou-se isto a Abimeleque. Também veio Gaal, filho de Ebed, com seus irmãos, e estabeleceu-se em Siquém, e confiaram nele os cidadãos de Siquém. Saindo ao campo, vindimaram as suas vinhas, pisaram as uvas e fizeram uma festa, e entrando na casa de seu Deus, comeram e beberam, e amaldiçoaram a Abimeleque. E disse Gaal, filho de Ebed: Quem é Abimeleque, e quem é Siquém, para que sirvamos a Abimeleque?
Não é porventura filho de Jerubaal? E não é Zebul seu mordomo? Servi antes aos homens de Amor, pai de Siquém, pois, por que razão serviríamos nós a Abimeleque? Ah, se este povo estivesse sob a minha mão, eu transtornaria a Abimeleque. Eu lhe diria, multiplica o teu exército, e vem. Quando Zebul, o governador da cidade, ouviu as palavras de Gaal, filho de Ebed, acendeu-se em ira. E enviou secretamente mensageiros a Abimeleque para lhe dizerem: Eis que Gaal, filho de Ebed, e seus irmãos vieram a Siquém, e estão sublevando a cidade contra ti. Levanta-te, pois, de noite, tu e o povo que tiveres contigo, e põe-te de emboscada no campo. E pela manhã, ao nascer do sol, levanta-te e dá de golpe sobre a cidade, e saindo contra ti Gaal e o povo que tiver com ele, faze-lhe como te permitirem as circunstâncias. Levantou-se, pois, de noite Abimeleque e todo o povo que com ele havia, e puseram emboscadas a Siquém em 4 bandos. E Gaal, filho de Ebed, saiu e pôs-se à entrada da porta da cidade, e das emboscadas se levantou Abimeleque, e todo o povo que estava com ele. Quando Gaal viu aquele povo, disse a Zebul: Eis que desce gente dos cumes dos montes. Respondeu-lhe Zebul: Tu vês as sombras dos montes como se fossem homens. Gaal, porém, tornou a falar e disse: Eis que desce gente do meio da terra. Também vem uma tropa do caminho do carvalho de Meunenim. Então lhe disse Zebul: Onde está agora a tua boca com a qual dizias: Quem é Abimeleque para que o sirvamos? Não é esse, porventura, o povo que desprezaste? Sai agora e peleja contra ele. Assim saiu Gaal, à frente dos cidadãos de Siquém, e pelejou contra Abimeleque. Mas Abimeleque o perseguiu, pois Gaal fugiu diante dele, e muitos caíram feridos até a entrada da porta. Abimeleque ficou em Arumá, e Zebul expulsou Gaal e seus irmãos, para que não habitassem em Siquém. No dia seguinte sucedeu que o povo saiu ao campo, disto foi avisado Abimeleque, o qual, tomando seu povo, dividiu em 3 bandos que pôs de emboscada no campo. Quando viu que o povo saía da cidade, levantou-se contra ele e o feriu. Abimeleque e os que estavam com ele correram e se puseram à porta da cidade, e os outros 2 bandos deram de improviso sobre todos quantos estavam no campo, e os feriram. Abimeleque pelejou contra a cidade todo aquele dia, tomou-a e matou o povo que nela se achava, e assolando-a, a semeou de sal. Tendo ouvido isso, todos os cidadãos de Migdol Siquém entraram na fortaleza, na casa de Euberite. E contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos de Migdol Siquém se haviam congregado. Então Abimeleque subiu ao monte Zalmon, ele e todo o povo que com ele havia, e tomando na mão um machado, cortou um ramo de árvore e levantando-o pô-lo ao seu ombro, e disse ao povo que estava com ele: O que me vistes fazer, apressai-vos a fazê-lo também. Tendo, pois, cada um cortado o seu ramo, seguiram a Abimeleque, e pondo os ramos junto da fortaleza, queimaram na fogo com os que nela estavam, de modo que morreram também todos os de Migdol Siquém, cerca de 1000 homens e mulheres. Então Abimeleque foi a Tebez e a sitiou e tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, na qual se refugiaram todos os habitantes da cidade, homens e mulheres, e fechando após si as portas, subiram ao eirado da torre. E Abimeleque, tendo chegado até a torre, atacou-a, e chegou-se à porta da torre, para lhe meter fogo. Nisso uma mulher lançou a pedra superior de um moinho sobre a cabeça de Abimeleque, e quebrou-lhe o crânio. Então ele chamou depressa um moço, seu escudeiro, e disse-lhe: Desembainha a tua espada e mata-me, para que não se diga de mim, uma mulher o matou. E o moço traspassou e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que Abimeleque já era morto, foram-se cada um para o seu lugar. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando seus 70 irmãos. Como também fez tornar sobre a cabeça dos homens de Siquém todo o mal que fizeram, e veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubaal.
Obrigado por acompanhar o canal. Deixe o seu like e se não for inscrito se inscreva.